E eu desço a lenha, na verdade, no sistema de modo geral, mas também no Congresso e até no governo federal, na maneira como vem lidando com isso. Na verdade, o governo esse ano já liberou, ou empenha, né, 14 bilhões de emendas parlamentares só nesses últimos 4 meses, né, assim, muito se fala na mídia sobre as emendas parlamentares, sem a galera entender muito bem, tá? Eu não sou contra as emendas, deixo bem claro aqui. Quando foi feita a Constituição, as emendas, elas são um dispositivo complementar ao orçamento, né? Porque tipo, todo ano o governo tem que dizer, faz o orçamento, tem as leis e fala, a gente vai gastar tanto nisso, tanto naquilo, tanto na saúde, vamos reformar a universidade, vamos construir não sei o que, então tem o orçamento. Só que ao longo do ano, existem coisas que o orçamento ele não prevê, que o governo tem que gastar dinheiro. As emendas parlamentares, elas servem a esse fim, né? Ou seja, a maneira que os parlamentares podem, de forma mais autônoma, o que o Congresso pode atuar de forma mais autônoma, a solucionar ou a remediar problemas imediatos, problemas que não estavam previstos no orçamento, uma reforma de uma escola, elas são prioritárias, elas vão carimbadas, destinadas a um fim específico, não pode ser usado em qualquer coisa. Então, assim, não acho que isso é uma aberração política, que isso é um negócio que é feito para desviar dinheiro, não é isso, né? Elas são um dispositivo complementar. Só que ao longo dos anos, o que a gente vem vendo é que cada vez se gasta mais em emendas parlamentares e isso compromete uma boa parte do orçamento. Isso desde o que foi feito lá no orçamento secreto, né? Então, e isso vem dado um poder de barganha ou um poder de influenciar nas políticas muito grande para o parlamento, para o poder legislativo. Então, a questão é mais essa, né? Porque até, por exemplo, hoje não existe um dispositivo um calendário, né? Que o Congresso agora ele quer um calendário. Então, o Congresso já votou a obrigatoriedade de pagamento de emendas, que antes não era obrigatório, o governo federal podia liberar ou não. O calendário ele depende do governo, é um instrumento de barganha do governo com o Congresso, né? Às vezes para garantir apoio a uma determinada votação. Então, assim, o que o Congresso tem feito é o contrário, né? É tentar fazer com que o controle do orçamento, o controle da pauta política dos projetos, ele esteja no parlamento, no poder legislativo, e não no poder executivo. E isso sim é um problema. Não que a gente tem não é porque o governo hoje é um governo que ideologicamente me atém, não é isso que eu estou falando, né? Óbvio que existe uma questão ali que é a liberdade do governo, porque o executivo é que faz as coisas, o poder executivo é que coloca as coisas em prática, é ele que direciona o dinheiro de alguma maneira, né? Isso o legislativo, ele toma muito desse poder, ele acaba controlando uma boa fatia da grana, ele interfere no poder que o executivo tem de dar execução a projetos, né? Então isso é uma questão. Então eu desço além nisso porque ao longo dos anos o que a gente vem vendo é esse crescimento que o governo cada vez mais tem tido que liberar emendas para garantir apoio na votação de determinadas matérias, né? Então agora, por exemplo, o presidente Lula vetou algumas coisas no orçamento para garantir a não derrubada do veto ou derrubada parcial, foi liberando um montão de emendas. E o segundo ponto é que, por que nesse ano se liberou mais emendas? Porque a gente está em ano de eleição, né? Então, a gente está em ano de eleição e é por meio das emendas parlamentares que boa parte desses políticos vão direcionar recursos para obras de aliados em municípios e tal, e aí para financiar de alguma forma campanha, não é para financiar a campanha, mas vai fazer uma obra ali, uma reforma de uma praça, uma reforma de uma escola, inaugurar um posto de saúde nesse ano, com essa verba que vem direcionada de uma emenda parlamentar, e aí o cara tem um ganho ali, né, de visibilidade e tal, isso influencia no resultado da eleição. Então, e aí, o governo empenhou esses 14 bilhões, empenhar significa que ele ainda não pagou, mas reservou a verba, né, que pode ser liberada, e teve essa corrida agora, nesse último mês, só esse último mês foram mais de 2 bilhões empenhados em emendas,
para poder, porque tem um prazo, né? O governo, como a gente está em ano de eleição, só pode liberar as emendas até 30 de junho. Depois de 30 de junho, começam as movimentações para a eleição, e aí toda essa liberação de verbas, ela não pode ser feita exatamente para não influenciar no resultado de eleições, para não favorecer um grupo que já tem acesso à máquina política. Pelo menos é pensado dessa forma, mas a gente sabe que na prática isso não adianta de muita coisa, né? Mas a legislação diz que só pode ser até 30 de junho. Então, o que o governo fez? Empenhou. Empenhou significa reservei o dinheiro, mas não paguei ainda. Posso pagar quando eu quiser. Eu vou mais à frente, posso pagar lá depois no segundo semestre. O que o Congresso quer é que já direcione agora, que já pague agora, né? Enfim, tem pressionado cada vez mais para a liberação dessas emendas, e isso vem fortalecendo muito o poder legislativo e fazendo com que o poder executivo tenha que cada vez mais ceder, né? Ceder espaço, ceder dinheiro para esses grupos, em detrimento dos projetos que o governo tem para poder implementar. Então, eu desço a lenha no que vem sendo, no que se transformou nos últimos anos, esse presidencialismo de coalizão, né? A gente vai voltar a falar aqui isso em alguns momentos, a gente precisa de uma série de reformas, inclusive na maneira como o dinheiro é distribuído, mas eu desço a lenha porque, assim, tem sido muito recorrente isso, né? É distribuído em aliados, cara. Você olha os relatórios, você faz a fiscalização ali para onde que vai esse dinheiro do referido, da referida proposta da emenda do relator, né, que se trata esse orçamento secreto, que já deu uma bastante modificada desde que o governo Lula assumiu, enquanto o STF sentou nos projetos para a dona Carmen Lúcia decidir que era ou não inconstitucional, como a gente já sabia que era, mas o Arthur Lira sequestrou a pauta para si. Você vê que esse dinheiro só vai para aliados, são aliados de primeira ordem do mesmo partido, ou aliados táticos de outras praças do mesmo estado. Você vê que o dinheiro vai muito mais para Alagoas, que é o estado do Arthur Lira, e vai muito mais para aliados que estão com ele sempre. Isso não é republicano, isso não é transparente. E o Arthur Lira ainda tem a pachorra de falar que esse dinheiro tem que ficar na mão deles, eles que têm que decidir para onde que vão, porque o ministro, né? O ministro não pisa onde eles pisaram, que é só os deputados que sabem a necessidade de cada localidade. Faz um sentido na teoria, mas é como você falou, Vinícius, mas você oculta a pasta, você oculta o presidente, você oculta o poder do chefe do executivo. Ora, quem teve mais votos é o deputado lá de Quixoxó do Norte, usando aqui uma piada interna minha e do Mauro, que foi eleito com 3 mil votos, vamos dizer assim, né? Ou o presidente da República, que foi eleito com 60 milhões. Pô, não faz sentido nenhum. Aí, por conta de uma negociata, de uma oportunidade que o presidente da Câmara, que ocupa um poder, concentra um poder que fere praticamente a lógica ali do Congresso, porque se concentra poder demais numa única figura, e você perde a oportunidade de uma pasta tocar um projeto porque não vai ter investimento. Não, porque os congressistas decidiram que é melhor usar esse valor aqui para tal lugar. Não, é um absurdo mesmo, a gente tem que descer a lenha. Assim, a gente não sabe o que vai acontecer com o passar do tempo, mas tem que ter uma reforma. É isso e acabar com a reeleição, aumentar para 5 anos. O Mauro caiu. O Mauro tinha anunciado aqui que eventualmente podia perder a conexão e levou uma queda, uma rasteira. Enfim, mas você está correto, Vinícius. É um absurdo, assim, que infelizmente foi gestado com o Eduardo Cunha, essa concentração de poder, e quando o Bolsonaro foi eleito, ele terminou girando essa faca que já estava no bucho, sem fazer analogia ao Adélio, mas ele só girou a faca que já estava no bucho, né? E aí o executivo sangra, o legislativo decidiu o que vai fazer com os investimentos. Mauro, você voltou, tudo bem por aí? Tudo bem, a internet bem instável aqui, mas só para falar, assim, vamos então logo transformar o nosso presidencialismo em parlamentarismo. Arthur Lira é o primeiro-ministro e ele vai ter que assumir não somente o papel
o papel de um chefe de executivo, mas também responder pelas cagadas do parlamento, né? Eu sou contra emendas parlamentares no sentido de você trocar projetos do governo de interesse do povo por certas emendas. Isso não é política. Isso não é política. E num país sério isso não se faz. Mas, infelizmente, inclusive nos últimos 2 anos do governo Bolsonaro, Arthur Lira descobriu a mina de ouro. Só que Lula não é Bolsonaro. Lula não é Bolsonaro. E, para começar, o Lula está trabalhando. O Bolsonaro não queria trabalhar, só se preocupava com a reeleição e fazer motociata por aí. Então, está encontrando dificuldade com o Lula. E a gente vê que existe esse armistício, né, entre o presidente da Câmara e o presidente do Brasil, porque é óbvio, né? Quem dá o start ao processo de impeachment é o presidente da Câmara. Se ele achar que o governo não está fazendo o que deveria, e entenda-se isso como botar dinheiro na mão dos parlamentares, eu não tenho dúvida nenhuma que o Arthur Lira vai fazer. E isso aqui a gente está falando de um Arthur Lira acuado, que ainda não indicou o seu sucessor e que, se não eleger um sucessor na Câmara, no início do ano que vem, ele vai ficar no ostracismo. Então, assim, é uma pena que essas emendas parlamentares sirvam para se fazer barganha política. E, para terminar, até voltando às tragédias do Rio Grande do Sul, o Estado recebeu 2 emendas parlamentares em 7 anos para evitar desastres. 2 em 7. Tá? Foi uma do Luiz Carlos Reis, que destinou 750 mil para apoio a obras emergenciais de mitigação para reduzir desastres em 2017. E em 2023, Fernanda Melchiona destinou 1 milhão à defesa civil de 5 municípios gaúchos, né? Mas o dinheiro ainda não foi empenhado. Inclusive, tem até uma nota aqui dizendo que no portal Transparência, gestão de riscos e gastos, né? Porque o dinheiro ainda não foi empenhado. Enfim, 2 emendas em 7. No Brasil, não está muito longe disso, não, tá? Os estados que mais receberam emendas nesses 7 anos, Pernambuco com 20, Rio de Janeiro com 19 e Minas Gerais com 8. Ou seja, nessas emendas não existe a preocupação de desastres. Né? É o que o Vinícius falou. É de fazer uma escola ali, uma praça aqui, uma pintura ali, ainda mais nesse ano. Ninguém se preocupa com a vida do povo.